A PF encerra buscas por fugitivos de Mossoró após gasto de R$ 2 milhões e o ministro do Lula, né, dizer que as buscas ocorriam com êxito. Você não acha que assim, muita coincidência, né? A partir do momento que entra um novo ministro no STF, um novo ministro da Justiça, um ministro que tem visitas mal explicadas ao Complexo da Maré, com um governo que tem uma ligação mal explicada com o crime organizado e com o narcotráfico internacional, exatamente nesse momento inicia-se uma série de... Porque teve essa de Mossoró, mas aí você lembra que depois dessa de Mossoró, toda semana... Tinha fuga. Toda semana, não Tava parou. Acontecendo. Uhum. Coincidência não pode ser. Você acha que é uma coincidência? É muito mal explicada. Tem também aquela história das câmeras não estarem funcionando. Veja, só porque era uma quarta-feira de cinzas, veja bem, né? Em que ficam mais relaxados, cara. Num presídio de segurança máxima. Tem algum relaxamento? Não tem explicação. É óbvio que houve colaboração do sistema para esses presos fugirem. Tá, isso é um serviço com colaboração das próprias pessoas envolvidas ali na segurança. É difícil não pensar que não tenha, Não, né? mas é ridículo. Não tem outra maneira. É assim, zombar da inteligência das pessoas, alegar que não houve qualquer tipo de... O que você tem que se provar é como. Quais foram as pessoas, como que isso aconteceu. Mas assim, os caras não... Pô, não é um sonho de liberdade lá com o Morgan Freeman lá, que ele foi lá e cavucou com a pazinha, o Tim Robbins, né? Cavucou com a pazinha, com a colherzinha lá e fez um túnel por 10 anos. Não é, entendeu? Não é fuga de... Veja, eles estavam desde setembro de 2023 e em fevereiro essa fuga se deu e você bem lembrou, diante dessas posses e cargos e assumir... Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, não é? É que existe, enfim, um interesse muito grande de certas pessoas da esquerda. Existe, digamos assim, uma defesa, não é? Dentro da esquerda de anos, de propostas de desencarceramento, políticas de desencarceramento. Sim. E a gente sabe que a esquerda debate academicamente há algum tempo, né, essa questão da revolução pelo lumpenproletariado, que na prática significa você formar um exército de marginais para desestabilizar qualquer tipo de Estado e nação, né, para a partir disso você fomentar algum tipo de revolução, de mudança política e tudo mais, né. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o PT, né, ele faz parte do Foro de São Paulo, que é um troço que, assim, na prática é o quê? Hoje o Foro de São Paulo é um puxadinho da nova Rota da Seda da China. É um puxadinho do governo chinês, é um balcãozão de negócios com a China. Mas que dentro desse grupo, né, existe a muito mal explicada participação, presença das Farc como um partido político, né? As Farc é vista como um partido político dentro do Foro de São Paulo. E a gente sabe que as Farc construiu todo o poder, toda a estrutura deles através de narcoguerrilha dentro da Colômbia. O governador, o atual presidente da Colômbia, o Petros, no seu primeiro, o amigo do Lula, vamos lembrar, no seu primeiro discurso na ONU, ele disse que acredita num mundo onde o errado não seja proibir a cocaína, mas sim proibir o petróleo. Porque, segundo ele, petróleo é muito pior que cocaína. Então ele acredita num mundo onde cocaína possa ser liberada e petróleo seja proibido. Toda essa ligação com o narcotráfico faz a gente pensar, né, que uma situação dessa de fugas de presos, de alta periculosidade, de presos ligados a facções que controlam... Facções é quase que um eufemismo, né? Que são grandes grupos já, esses não são mais facções de criminosos, esses são grandes grupos políticos paralelos, né, que comandam esse estado paralelo do tráfico no Brasil, que já é uma espécie de quarto poder, eles agem como uma espécie de quase de lobby ou partido das sombras, de certa maneira, porque o PCC e o Comando Vermelho já não são mais uma questão de crime, propriamente dito. Eles são já uma questão política, eles têm influência dentro de decisões políticas dentro do país. Não é? E não é de se estranhar que essa gente com uma influência política gigantesca, esteja disposta a colocar aí os seus tenentes, os seus
né, capos de volta aí nas ruas para ter uma espécie de um para-exército, né, uma milícia. É assim como a gente vê que o MST, obviamente, tem todas as características de uma milícia clandestina ligada ao PT, né? Não é de se estranhar que esteja surgindo aí uma outra, seja sendo criada uma outra milícia clandestina ligada a esses partidos. E eu vou te falar, não estranhe se num futuro próximo, né, PCC ou Comando Vermelho ou algo, fizerem essa transição como aconteceu na Colômbia com as Farc, que deixou de ser um grupo criminoso e passou a ser um partido político. O Hezbollah, que deixou de ser um grupo terrorista e passou a ser um partido político no Líbano. Né? Essa transição de grupos marginais para partidos políticos, elas são muito comuns em governos socialistas, em governos de viés esquerdista. Né? Então, assim, e obviamente que eles não passam de fato a ser partidos políticos. Eles simplesmente continuam sendo grupos terroristas, ou grupos de terroristas, ou grupos de crime organizado, com uma representatividade política oficial para, aos poucos, né, utilizar a própria máquina do Estado para lavar a sua sujeira. Então, assim, é uma relação muito complexa, porque ao mesmo tempo que eles usam a máquina do Estado para lavar a sua própria sujeira, o estamento usa a ilegalidade deles, né, para fazer o serviço sujo de desestabilização, de aumentar a criminalidade, para, enfim, justificar, obviamente, né, a continuidade de manutenção de uma série de leis, de uma série de aparelhos de corrupção que já estão aí muito bem instalados há algum tempo, e de uma população que vai ficar sempre refém de um governo que vai estar sempre prometendo para você segurança pública e tudo mais, né? Então, no final das contas, é uma simbiose entre crime e política, né, que acontece, que assim, é aquela, como eu comentei no diário passado que eu participei, né, essa fauna perniciosa que existe no Rio de Janeiro, essa estrutura onde polícia, políticos e criminosos funcionam em perfeita harmonia, entre aspas, é um modelo que, obviamente, tenta se estender para o Brasil, aumentando a complexidade dessas relações conforme isso se estende para a política nacional. O germen é no Rio de Janeiro, né? Exatamente.